Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Estrelas Eternas. Canal este que é voltado para pregar a palavra do Senhor e levar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Afinal, aqui, quem brilha é a palavra de Deus. Neste devocional de hoje, nós estaremos tratando de um texto que está no livro de Ezequiel. O tema desse devocional é Deus não vê como o homem vê. O texto base está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do seu verso 1 ao 5. Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar por volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Essa passagem aqui trata sobre a visão que o Senhor Deus deu a Ezequiel, ao profeta Ezequiel, acerca do povo de Israel. Era uma visão, uma revelação que o Senhor queria dar a Ezequiel, tratando do que ele queria fazer com o povo de Israel. O povo de Israel estava passando por um momento muito difícil, um momento de cativeiro. O povo de Israel estava cativo em Babilônia, e Ezequiel foi um dos exilados que foram levados por Babilônia, pelos babilônicos. Então, Jerusalém estava em ruínas, os seus templos estavam derrubados, estavam destruídos. E o povo de Israel já estava há um bom tempo nas mãos dos babilônicos, estando servindo aos babilônicos, estando ali vivendo cativos. Mas o Senhor Deus, apesar de que o povo de Israel estava vivendo constantemente nesse período em pecado, estavam pecando tanto que estavam distante do Senhor. A presença do Senhor já não estava mais com o povo de Israel. Mas Deus, por sua misericórdia, ele usa Ezequiel. Não só essa revelação, mas o Senhor Deus, ele deu outras revelações a Ezequiel. Mas especificamente essa revelação aqui, ele fala acerca daquilo que ele iria fazer com o povo de Israel. E Ezequiel, como a gente acabou de ler, questiona, o Senhor Deus, ele questiona Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver. E Ezequiel prontamente respondeu ao Senhor: Senhor, tu sabes. E o Senhor ordenou para que Ezequiel profetizasse aqueles ossos e profetizassem que o espírito de vida viesse a ele e eles vivessem. E assim como Ezequiel profetizou, aconteceu. Mas nós vemos aqui nesse texto também que o Senhor, apesar do povo estar vivendo em pecado, distante dele e estar cativo, o Senhor Deus, ele continuava mantendo de pé as suas promessas, de queria levantar o povo, de queria restaurar o povo e de queria protegê-los, mesmo vivendo naquela servidão, mesmo vivendo diante de uma situação tão difícil e tão delicada. O Senhor, ele mantinha as suas promessas de pé. O Senhor continuava cuidando do seu povo, ainda que eles estivessem distante dele. Então, Deus, além de proteger o povo, Deus, ele preservou o povo para que chegasse o momento dessa profecia se cumprir. E nós vemos que o Senhor Deus, ele não vê como o homem vê. Ezequiel, como um homem limitado, ele não tinha como entender, ele não tinha como ver que aqueles ossos, que estavam representando o povo de Israel, que poderiam ter vida. Mas a partir do momento, naquela visão, quando Ezequiel abre a sua boca e começa a profetizar, os ossos começaram a se juntar. O texto diz que havia ruído quando os ossos eles começavam a juntar um ao outro, cada osso no seu osso. E aí, logo após, começou a crescer carne e nervos.
E ali foram formados novos corpos, um novo exército. E ali o Senhor, ele ordena a Ezequiel para que sopre, para que profetize, que o Espírito venha entrar sobre aqueles corpos, entrar sobre aquele exército. E na mesma hora que Ezequiel profetizou, aquele exército se colocou de pé. Um exército numeroso, como diz aqui esse texto, a palavra. Até algum tempo atrás, na visão que Ezequiel tinha, que o Senhor deu, era só ossos secos. Diante da visão humana, diante da ótica humana, não teria jeito para aqueles ossos. Não teria como ter vida novamente a partir daqueles ossos. Mas o Senhor Deus, ele prova a Ezequiel, através dessa visão, de que ele pode fazer o impossível acontecer, de que ele vê como o homem não vê. Por isso, há uma necessidade de nós entregarmos as nossas vidas, entregarmos tudo nas mãos do Senhor, porque ele vê como o homem não vê. O Senhor Deus, ele vê além do que os nossos olhos podem ver. Assim como Ezequiel profetizou e aquele exército se levantou, e o povo de Israel, logo após receber esta profecia, depois de um tempo vivendo em cativo, mas ainda assim o Senhor manteve a sua palavra, e o povo de Israel se levantou como um exército forte. Assim o Senhor, ele pode fazer na vida de alguém que está perdido, que está desenganado, que está vivendo uma vida de descrédito, de descrença. O Senhor Deus, ele tem poder de dar vida, de trazer existência àquilo que não existe. Vindo para o Novo Testamento, nós podemos ver diversas vezes quando o Senhor Jesus, ele fez um milagre, principalmente se tratando de milagre de ressurreição. Vamos tratar aqui, vamos ler aqui um pouco sobre alguns milagres que o Senhor Jesus, ele fez. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o milagre de ressuscitar a filha de Jairo, que está em Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, verso 52. Quando Jairo, ele convidou a Jesus para que fosse à sua casa, porque a sua filha estava quase morrendo, estava muito doente. Aconteceu de que algumas pessoas chamaram Jairo e disseram para ele: não incomode mais o mestre, ou seja, não tem mais jeito, sua filha não tem mais jeito, deve estar morta. Mas quando Jesus Cristo chegou até a casa de Jairo, o Senhor Jesus selecionou algumas pessoas para que ficassem dentro da casa, principalmente os pais daquela menina. Quando o Senhor Jesus olhou para aquela menina e disse que ela estava dormindo, muitos riam. Mas porque não tinha a visão, não viam como o Senhor Jesus via. O Senhor Jesus, ele já via o milagre que ele iria fazer, que iria acontecer na vida daquela menina. E assim ele fez, despertou aquela menina, trouxe a vida de volta àquela menina. E todos se regozijaram, até aqueles que não creram, até aqueles que riram. O próprio texto, se a gente for ler, vai dizer que muitos riram quando Jesus, ele disse que aquela menina dormia. Mas o Senhor Jesus, ele estava falando isso porque ele tem o poder de ressuscitar. Ele tem o poder de trazer de volta a vida aquele que está sem vida. Assim também aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro. No livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12 e o verso 11. Especificamente no verso 11, o Senhor Jesus, ele diz que Lázaro dormia. Quando todos já achavam que não tinha mais jeito para Lázaro, porque já tinha dias de morto. E os discípulos até disseram, realmente dorme porque vão ressuscitar no dia do Senhor. Eles até pensaram dessa forma. Mas o Senhor Jesus, ele via o milagre. Ele via de uma forma que os homens, que os discípulos, eles não poderiam ver. E assim tantos outros milagres, tantos outros prodígios e maravilhas, o nosso Deus, ele fez e faz. E por fim, quero deixar essa palavra aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam.
Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, é isso que o Deus ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem, para aqueles que o temem. São coisas inimagináveis, são coisas que fogem da lógica humana, da ótica humana. O Senhor ele tem preparado infinitamente mais para aqueles que o amam e que o temem. Deus ele tem preparado grandes coisas, a saber, como ele disse aos seus discípulos, que ganhariam 100 vezes aqui e mais a vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você, a sua vida, que o amor de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Oremos ao Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de milagres, Deus de poder, estamos aqui mais uma vez em Tua presença. Deus, eu quero Te apresentar a vida desta pessoa que está assistindo a este vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor ele tem preparado grandes coisas. O Senhor tem preparado coisas que ainda não chegou aos ouvidos e nem desceu ao coração dessas pessoas, daqueles que Te amam, daqueles que Te servem, daqueles que Te buscam. Que o Senhor, meu Deus, esteja a cada dia mais fazendo com que essas pessoas lembrem das Suas promessas, que eles lembrem das Suas palavras, na qual o Senhor tem nos prometido que nos daria a vida eterna e que estaria conosco e faria prodígios e maravilhas nas nossas vidas. Se nós estivéssemos com o Senhor, se nós estivéssemos ligados no Senhor, para aqueles que amam ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos fazer entender de que o Senhor vê como a gente não vê. Assim como Samuel, o profeta Samuel atentou apenas à aparência para ungir Davi como rei de Israel. Ele não via a possibilidade. Mas o Senhor viu em Davi o que o Senhor não viu nos irmãos de Davi. Assim o Senhor enxerga a cada um de nós e nos ajuda, meu Deus, a olhar com o olhar do Senhor, a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, a entender que o Senhor pode fazer coisas grandiosas na vida de um homem pecador, de um homem que está descredibilizado pela sociedade, mas que o Senhor pode levantar e fazer maravilhas. É tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.